Recentemente, o país assistiu o retorno da discussão sobre a questão indígena à pauta legislativa e aos noticiários. Conflitos fundiários no sul do país e ocupações de canteiros de obras na região norte por índios levaram o governo federal e as lideranças indígenas a, mais uma vez, buscarem uma oportunidade de negociação e entendimento sobre a regulamentação do tema no Brasil. A respeito da expansão energética e as populações indígenas, nós vamos conversar com a especialista em Direito da Energia e Ambiental, Érica Breyer. Doutora Érica Breyer, é preciso mesmo, então, uma regulamentação, criar um marco para que não haja insegurança entre as comunidades indígenas e os investidores do setor de energia elétrica? Bem, neste momento, o que a gente tem visto é que esses conflitos têm se agravado constantemente, justamente porque a expansão do setor elétrico se dá justamente no sentido da Amazônia, da exploração dos recursos na Amazônia. Para que isso não seja um problema para as populações indígenas que vivem na Amazônia, que hoje praticamente 58% da população indígena identificada no Brasil vive na Amazônia, haveria uma necessidade de regulamentar, por exemplo, o artigo 231 da Constituição Federal, que fala justamente sobre a exploração do potencial hidrelétrico e de recursos minerais também na Amazônia, em terras indígenas de uma forma geral, no Brasil como um todo, e, de uma certa forma, tratar de uma maneira mais específica a questão do direito de consulta, que já é garantido pela Convenção da OIT 169, que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. Para isso, de uma certa forma, o próprio governo federal tem feito um esforço de tentar regulamentar isso com a criação de um grupo de trabalho específico reunindo todos os ministérios que, de uma certa forma, têm algum tipo de ingerência sobre esse assunto, mas que, infelizmente, até o momento, a gente não tem o resultado dessa portaria, que quem sabe virar uma portaria, virar uma medida provisória. A gente ainda não tem certeza do instrumento legal que vai ser produzido por esse grupo de trabalho, mas que trate especificamente do assunto, que seria a consulta às populações previamente a qualquer medida administrativa que venha a interferir nas terras indígenas que hoje já estão demarcadas, que hoje já estão em processos de demarcação, que existem, por exemplo, na Amazônia, que tem vão sofrer de alguma forma a interferência pela implantação desses empreendimentos hidrelétricos que estão planejados até 2021, por exemplo. Doutora Érica Breyer, mas isso já não é estabelecido na Constituição Federal de quando há a possibilidade de construir uma usina hidrelétrica em terras indígenas, a partir de uma consulta com as comunidades indígenas, essa usina pode ser construída? Então, a questão, o que determina a Constituição é que a partir do momento que você tem a exploração, a possibilidade de exploração de um potencial hidrelétrico em terra indígena, há necessidade da oitiva das populações e também existe a necessidade da autorização do Congresso Nacional. A maior dificuldade é que esse artigo da Constituição, ele fala especificamente da interferência em terra indígena, ou seja, no interior de terras indígenas. Aqueles empreendimentos que, de uma certa forma, afetam indiretamente terras indígenas, ou seja, eles estão fora da terra indígena, digamos assim, demarcada, estão a mais de 40 quilômetros de uma determinada terra indígena, mas ainda assim os seus impactos podem ser sentidos pela população, essas comunidades também precisariam ser ouvidas. Pelo menos é isso que as populações indígenas têm pleiteado junto ao governo federal.
Para isso, haveria necessidade de uma regulamentação específica desses casos que não necessariamente o empreendimento hidrelétrico estaria dentro da terra indígena, mas afetaria indiretamente aquelas populações. Estamos conversando com a advogada especialista em Direito da Energia e Direito Ambiental, a doutora Érica Breyer. Ela que fala a respeito da regulamentação de um tema que pode ser o marco de segurança para as comunidades indígenas e os investidores no setor energético. Doutora Érica Breyer, supondo a comunidade indígena aceitou, aprovado no Congresso Nacional, essa área vai ser alagada, essa terra indígena vai ser alagada. Terá que ser feita uma nova desapropriação, uma nova terra para esses índios, para o deslocamento deles? Com certeza. Com certeza haveria necessidade de uma relocação dessas pessoas para uma outra área em condições semelhantes a que elas vivem hoje, para que elas possam continuar com o seu modo de vida, para que não haja uma alteração significativa na forma como eles lidam hoje com os seus processos produtivos, mesmo que seja apenas baseado no extrativismo e tal, mas que sejam condições semelhantes a que eles vivem hoje naquela terra indígena que será alagada, mas em outra localidade, e isso realmente é essencial para que haja a implantação do empreendimento. Caso contrário, caso essa relocação não seja possível, seria um impeditivo para que o empreendimento fosse de fato implantado. Doutora Érica Breyer, como conviver com essa situação? O índio já tem o direito adquirido, a terra é dele. Só que, por um outro lado, o país precisa desenvolver. E ali tem a fonte geradora de energia. Como aliar essas duas situações? Uma das maiores dificuldades que a gente tem é que o potencial hidrelétrico, assim como o recurso mineral, ele tem uma característica muito específica que é a rigidez locacional. O potencial que é essa hidrelétrico, rigidez locacional? Então, o potencial hidrelétrico, ele está naquele lugar. Ele não pode ser deslocado, ele não pode ser explorado em outro local. Da mesma forma que uma jazida mineral, ela está naquele local, você não pode explorá-la em outro lugar, né? Então, essa rigidez locacional faz com que ou eu exploro o potencial que existe naquela localidade, ou eu não posso explorá-lo em outro lugar. Esse fator é determinante justamente para esse conflito. Por quê? Porque a população indígena, às vezes, está justamente no local onde há a potencialidade de exploração dessa fonte de energia que é a hidroeletricidade. Então, essa é a maior dificuldade, você tentar compatibilizar os interesses, o interesse do país como um todo, que precisa dessa energia para garantir o seu crescimento econômico, e você precisa garantir que os interesses dessas populações que vivem nessas localidades realmente sejam respeitados. E esse respeito que eu estou fazendo referência é justamente o melhor tratamento possível, de uma forma muito antecipada, que é isso que a Convenção OIT 169 exige. Você precisa que o tratamento dessas questões seja feito de uma forma muito antecipada durante a elaboração dos próprios estudos que são feitos para o desenvolvimento desse potencial hidrelétrico, para que haja a possibilidade de participação direta dessa população na tomada de decisão a respeito da exploração desse potencial. Estamos conversando com a advogada especialista em Direito da Energia e Direito Ambiental, a doutora Érica Breyer. Ela que fala a respeito da regulamentação, que pode ser um marco de segurança para as comunidades indígenas e os investidores do setor elétrico. Doutora Érica Breyer, toda essa situação explicada para a senhora é o que a gente vive hoje lá em Belo Monte, lá do lado de Altamira, no estado do Pará? Exatamente. De uma certa forma, o que a gente viu em Belo Monte é que
por mais que tenham havido reuniões públicas com as populações atingidas, o próprio consórcio vencedor do leilão que levou adiante a construção de Belo Monte e aquele que vinha, a própria Eletrobras, que vinha responsável pelos estudos antes mesmo do leilão ser feito, disse que foram 38 reuniões públicas com mais de 24 comunidades indígenas afetadas pelo empreendimento, afetadas indiretamente pelo empreendimento, porque Belo Monte não tem a interferência direta em nenhuma terra indígena, né? E que isso fique bem claro, né? Mesmo sendo um impacto indireto, essas populações foram consultadas. Mas o que se alega é que isso não foi o suficiente para que a garantia do direito de participação realmente fosse efetiva, né? Isso é o que se alega hoje, isso é o que as populações alegam hoje, e por isso essa continuidade de invasões aos canteiros de obra, mesmo com o empreendimento já em processo de implantação e, digamos, de uma certa forma, legitimado e garantido pelo processo de licenciamento ambiental, que ocorreu sem vícios. Não existe, digamos assim, nenhuma ilegalidade na condução do processo de Belo Monte, por exemplo. E mesmo não havendo essas ilegalidades, você tem uma resistência da população enorme, né? Para que isso não aconteça com futuros empreendimentos, é que a gente defende que realmente uma regulamentação seja produzida pelo governo federal para justamente dar essa segurança tanto para o investidor privado ou público, e para as próprias populações que serão atingidas por esses empreendimentos. Doutora Érica Breyer, se a população indígena disser não, aqui na minha terra não vai ser construída uma jazida, ou melhor, uma usina hidrelétrica ou exploração de jazida, como fica a situação? Bem, essa é uma dúvida que surge justamente porque a própria OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que publicou a convenção, que é responsável pela produção da Convenção 169, que o Brasil já ratificou e incorporou ao ordenamento jurídico nacional, não garante o poder de veto das populações indígenas. Ou seja, isso significa que a própria OIT interpreta a sua convenção como não existe a possibilidade da população indígena vetar uma medida administrativa que seja levada adiante pelo, por exemplo, o governo federal. Então, o que acontece? O que a convenção pressupõe é a necessidade de acordo entre o investidor e a população indígena. Ele quer que todas as medidas que sejam adotadas até a implantação do empreendimento caminhem no sentido de um consentimento dessa população a respeito do empreendimento. Mas, obviamente, pode acontecer desse consentimento nunca ser atingido. E aí é que a gente fica com essa dúvida, justamente porque não há uma regulamentação específica tratando dessa questão do veto. Porque o governo, no caso, se isenta neste caso e o investidor é que tem que bancar com toda a infraestrutura a ser oferecida para a comunidade indígena. De uma certa forma, sim. Porque o que acontece? Pós-leilão, após a concessão do empreendimento por meio do leilão ao investidor privado, todas as obrigações relacionadas à população passam para o empreendedor.
Muito bem. Nós conversamos com a advogada especialista em Direito da Energia e Direito Ambiental, a doutora Érica Breyer, ela que falou a respeito da regulamentação que pode ser um marco de segurança para as comunidades indígenas e os investidores do setor. Ou seja, quando existe a possibilidade da construção de uma usina hidrelétrica em terras indígenas, tem que haver um consenso aí, a autorização por parte do Congresso Nacional e um consenso também pela comunidade indígena. Doutora Érica Breyer, muito obrigado pela participação da senhora. Muito obrigada.